Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Você já sabe, né? Baseado no nosso amado evangelho, segunda-feira, não é, gente? Luz e paz pro seu coração, pra sua vida. Manda sua pergunta para mim lá no site institutonamastê.com.br. Nossa, a pergunta de hoje eu adorei. Sério, adorei. Decisões, né? Como é difícil a gente se decidir. Você tem essa dificuldade, não, de se decidir? Pois é, o nosso ouvinte Vicente, ele faz essa pergunta, fala assim, Ricardo, é muito difícil se decidir. E vai falando de uma série de indecisões, né, que ele tem tido na vida, travando a vida financeira, a parte afetiva, emocional. Aí tem uma outra pessoa que pede para não ser identificada, também que precisa tomar uma decisão, e aí ligado ao casamento, né, ligado a alguns pontos, né, da família. Aí tem uma outra pessoa, olha, pensa na quantidade de pessoas que tá em cima do muro sem saber o que faz. Isso está drenando energia. O que a gente faz para resolver isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, antes disso, só lembrando, amanhã de manhã, 6h40, tem um Bom Dia Prosperidade. Você já participou? Tá maravilhoso, hein? 30 minutos para você começar bem seu dia ao vivo, hein? A gente medita ao vivo, tá sido maravilhoso. E para aqueles que se interessarem, eu tenho um convite maravilhoso também para poder fazer amanhã à noite para vocês. Finalzinho eu te conto. Vamos lá. Pessoal, decidir é sempre um grande desafio. Sempre. Porque todas as vezes que a gente não decide alguma coisa, com medo de dar errado, a gente já tomou a decisão. Quero lembrar vocês que a omissão é uma ação. Então vamos lá. Você tem um problema qualquer, aí você fala, eu não sei o que eu faço, eu tô aqui, eu não sei se eu mudo de cidade ou não mudo. Você não já mora na cidade? Se você fica indeciso durante 3 anos pensando nisso, você já tomou uma decisão por 3 anos de não mudar. Uai, você já está na cidade, você permaneceu. Se você só não tomou consciência da decisão que você tomou. Não é assim? Eu tô num casamento difícil, complicado, e tem 30 anos, e 2 anos, e 4 anos, e cada um num tempo, né? E a situação tá assim, tá assada, eu não sei o que eu faço. Só que você tá reclamando tem 10 anos. 4 anos, 3, né? Esse período todo aqui, os diversos períodos que eu estou citando, você já decidiu durante esse período. O que eu quero dizer? Quando você não faz alguma coisa e permanece do jeito que está, você já tomou uma decisão por hora. Por que é importantíssimo entender isso, pessoal? Porque as pessoas que falam que são indecisas, na realidade elas não são indecisas. Prestem atenção nisso. Isso é muito importante. Você tomou sua decisão? Sim. Tá? Você não sabe qual é a decisão que você quer tomar a partir de agora. Mas é isso que eu quis dizer. Não. Você tem que saber o que você está querendo dizer. Porque eu vejo que vocês confundem as coisas. Porque senão você vai fazer a mesma coisa. Você tem que entender que você já tomou a sua decisão até agora. Então toda vez que você não muda qualquer coisa na sua vida, financeiro, saúde, relacionamento, estado civil, cidade, seja o que for, você decidiu por não mudar por algum motivo. Eu não vou entrar no mérito, né? Mas você decidiu. Então a pergunta agora é, você quer permanecer nessa decisão que você já tem tomado? Porque você já está tomando uma decisão, seja qual for, concorda? Ou você quer fazer algo diferente? Ricardo, mas é isso, é o receio. E se der errado? E se não ser? Calma. Aí a gente tem que entender que não tem como saber qual vai ser a melhor decisão até você tomá-la, verdade seja dita, né? A vida, ela é uma caixinha de surpresas, mas a gente aumenta as probabilidades das nossas decisões serem acertadas quando a gente as toma baseado no estado de espírito elevado, né? Com a mente clara, tranquila. Então, eu não tenho como te falar qual decisão você vai tomar no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde. Mas eu posso te dizer o que você não deve fazer, que normalmente atrapalha as suas decisões. Isso eu posso te falar. É uma questão de bom senso. Tomar decisões quando você está com raiva não funciona. Tomar uma decisão quando você está com medo, normalmente, não funciona muito bem. Né? Tomar decisão quando você está ansioso, tenso, normalmente, ou com impulsividade, normalmente não funciona muito bem. Não é à toa que a gente toma e volta atrás, não é assim? Toma e volta atrás. Então procura fortalecer a sua conexão com o seu eu divino. É sério, gente, eu vivo insistindo nisso com vocês, porque é a única coisa que funciona. Eu nunca ouvi falar de algo diferente na humanidade melhor do que isso. Se você descobrir isso, por favor, me fale que eu quero aprender. Entendeu? Entre em contato com o seu ser mais sagrado. Porque quando você entra em contato com o seu ser mais sagrado, a meditação é uma forma de fazer isso, sabe? O autoconhecimento, não tem como pular etapas, às vezes demora, mas é a única coisa que funciona. Ao entrar em contato com o seu ser mais divino, primeiro, sua ansiedade diminui. Começa por aí. Segundo, sua vibração aumenta e você passa a ouvir as intuições dos espíritos bons que te guiam. Então isso talvez vai te dar uma força a mais para decidir
sem tanto medo, sem tanto receio, porque você vai sentir que é o momento de tomar a decisão, se for o caso, entendeu? Terceiro, quando você entra em contato com o seu eu sagrado, você elimina, se não por 100%, mas a maior parte das impulsividades, das ansiedades, que faz a gente decidir de uma maneira errada coisas certas, e por isso a gente volta atrás. Então foque no seu estado de espírito mais elevado. Você está indeciso com relação a tantas coisas, então não tome, já se segurou até agora, talvez segure um pouco mais e vá trabalhar o seu eu divino. Sabe, pegue um mês, estou falando sério, pegue um mês, 2 meses, eu vou focar no meu eu sagrado, vou levar isso a sério, vou ler sobre isso, vou meditar, vou aprender, sabe, vou mergulhar em mim, eu quero me descobrir. E comece a observar o que vai acontecer. Provavelmente você vai ter uma probabilidade de tomar decisões com muito mais lucidez do que tomaria se agisse por impulso. Tá bom? Meus amigos, espero que tenha ajudado, né? Porque eu sei que é um grande desafio decidir. Olha, amanhã à noite nós vamos ter uma surpresa fantástica para vocês. Não sei se todos sabem, mas a gente está terminando as inscrições do Start Financeiro agora quarta-feira. A hora que acabou. Né? Presente do Instituto Namastê, mas aí tem jeito de permanecer por muito tempo, né? Então, o evento já é agora, sexta, sábado, domingo. Então, o Start Financeiro vai terminar inscrições na quarta. Então, daqui a menos de 48 horas. E amanhã, terça-feira à noite, às 8 da noite, eu vou fazer uma palestra muito especial falando sobre família e finanças. Conflitos familiares que acontecem por causa de questões financeiras. Como lidar com isso? Como evitar isso? E como prosperar também em família nessa área financeira? Então vai ser lindo, porque eu nunca falei sobre isso, né? Numa live, então família, negócios à parte, a gente até brincou com o título. Vai ser amanhã às 8 da noite, então é excelente para você, seu marido assistir, seu pai, sua mãe, seus filhos. Se organiza, que eu acho que você vai gostar bastante, tá? Tá bom? Então, ó, só para você não se perder. Manhã cedo tem Bom Dia Prosperidade, que é o presente do Instituto Namastê para você, não é isso? 6h40. Para você é boa, bem mineiro, né? 6h40 da manhã. Convidado ao vivo. Amanhã à noite, às 8 da noite, tem essa palestra especialíssima sobre finanças e família, né? Família e prosperidade, para a gente poder alinhar alguns pontos. E aí fica com você, né? A decisão de participar. Eu espero que participe do nosso projeto lindo do Start Financeiro, que está terminando as inscrições. Então venha, não postergue mais, se inscreva, vocês vão amar todo o conteúdo que eu preparei para vocês nesse final de semana. Clica no link do banner da pílula para você saber mais sobre o Start, tá bom? Evento sexta, sábado e domingo, gente. Maravilhoso. Beijo grande, Deus te proteja, tome as decisões certas, hein? E até breve, até muito, muito breve.